Louvado seja Deus, bom dia na graça e na paz do Senhor. É muito bom estar com vocês. E como já o David disse no início, louvado seja Deus porque a gente pôde estar aqui. Muitas pessoas, a gente muito apreensivo depois de tudo que passamos no ano passado em relação às cheias, às chuvas. Mas, como dizemos no CR, vivendo um dia de cada vez. E como diz assim, tem um ditado que diz assim, com um olho não sei o que, o olho no gato, né? Então a gente um olho na notícia para ver o nível do rio e um olho para levantar as coisas dentro de casa e picar o burro. Mas graças a Deus que não precisamos sair de casa. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos em uma série nessas últimas semanas porque a igreja existe. Qual a razão de estarmos aqui? Você veio essa manhã até esse lugar. Nós nos reunimos aqui todo final de semana. Por que fizemos isso? Por que a igreja existe? Qual a razão disso tudo? E temos descoberto relembrado, melhor dizendo, nessas últimas semanas, a razão pela qual existimos como igreja. E eu tenho falado aqui em todos os cultos, todas as mensagens, que a Igreja Batista Filadélfia de Canoas é uma família. É a família de Deus na terra e no céu, porque já tem irmãos nossos que já estão na glória com o Senhor. E essa família é uma família feliz, é uma família amiga. Por quê? Porque temos um Pai que nos chama para estarmos à sua mesa, usufruirmos do seu amor, do seu carinho. E vivemos os nossos relacionamentos nos grupos de crescimento. Falamos há um tempo atrás a respeito de que por que precisamos uns dos outros. E se você ainda não se envolveu em um grupo de crescimento, você está perdendo o que há de melhor da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Então faça parte. Vivemos esses relacionamentos nos grupos de crescimento e nos cultos de celebração como esse. Quando nós nos voltamos coletivamente, comunitariamente para adorarmos a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Mas a finalidade de termos sua família nessa geração, nesse tempo, é porque Deus nos chama para amá-lo, a termos um relacionamento com Ele. A sua vida, a nossa vida só terá sentido, plenitude, quando vivermos, compreendermos o amor de Deus para conosco e respondermos a esse amor. E quando entendemos isso, esse amor se manifesta nos nossos relacionamentos e amamos as pessoas. E vamos ser honestos, vivemos hoje tempos difíceis. Você percebe que vivemos hoje uma época que as pessoas não amam mais nem os seus próximos, nem mesmo aqueles mais chegados, que dirá amar os estranhos. Mas Deus nos chama para amarmos uns aos outros, nos importarmos não apenas com os nossos interesses, mas com o interesse dos outros. Amamos a Deus, amamos uns aos outros e compartilhamos o Evangelho, compartilhamos a vida em Jesus. Porque a verdade é que todos nós necessitamos conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É isso que nos muda, é isso que nos transforma. É isso que nos tira do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Por isso, nós existimos como igreja. Por isso nós estamos aqui desde 1981, 44 anos. E talvez a gente chegue a um ponto, há uns anos atrás, quando nós ainda estávamos ali no Templo Menor. E em 94, quando eu assumi o pastorado da igreja, a igreja era em torno de 100 pessoas, o templo ainda não estava concluído. E nós começamos a trabalhar juntos e concluímos o templo, deixamos o templo bem bonitinho. Era um templo que cabia 300 pessoas, nós éramos em torno de 100 pessoas. Mas com a graça de Deus as coisas foram indo e de repente o templo estava lotadinho de pessoas, um ambiente gostoso. Todo mundo se conhecia, todo mundo tinha um relacionamento. Mas as coisas começaram a crescer, mais pessoas começaram a vir. E queira ou não queira, você acaba tendo N outras atividades. E um casal me procurou e disse assim: pastor, nós estamos saindo da Filadélfia. Eu disse: mas por quê? Ele disse assim: a gente não gosta de igreja grande.
A gente antes estava sempre perto do Senhor, a gente sempre estava perto, conhecia todo mundo. Agora tem um monte de gente, a gente vem no culto, não conhece um monte de gente. Isso que a igreja tinha 300 e poucas pessoas. E eu disse, eu lamento, mas infelizmente, eu sei que é bom a gente ser um grupinho, eu sei que é bom a gente ter um grupo de crescimento, sempre os mesmos durante anos e anos, a gente cria um vínculo, a gente cria uma amizade, mas esse não é o propósito de ser da família de Deus. Então a verdade é que nós como igreja temos uma visão, nós temos uma missão, e muitas vezes as pessoas até se identificam, gostam do jeito de ser nosso como igreja. Mas se você vem até a Filadélfia e você gosta do como somos, como fizemos as coisas, você precisa se identificar com a nossa missão. Porque aqui, tudo o que fizemos, tudo o que construímos, tudo o que realizamos é fruto de uma visão, é fruto de uma missão, de uma intencionalidade. A intenção nossa por trás de tudo o que fizemos, desde um ambiente que construímos, desde a nossa maneira de abordar as pessoas, a nossa mensagem, por trás disso tudo existe uma intencionalidade, que é comunicar o Evangelho, que é falar de Jesus, porque Jesus é a razão da nossa existência, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso Senhor. Por isso nós não existimos para que nós nos sentimos bem apenas para ser um ambiente agradável, onde a gente não tenha que lidar, a gente não tenha que passar por situações. Não, nós não existimos para que você simplesmente se sinta confortável e bem. Queremos que você se sinta confortável e bem, mas a verdade é que nós existimos para alcançar outras pessoas. Por isso, se você entender isso, se você compreender isso, você vai perceber que a igreja existe para ajudar você a alcançar os seus amigos, para que você alcance os seus parentes, os seus vizinhos que ainda não conhecem a Jesus, ainda não conhecem, não compreenderam a graça de Deus. Por isso, eu e você precisamos estar comprometidos de segunda a domingo, com essa intencionalidade de olhar para as pessoas que ainda não conhecem a Deus e pensar de uma maneira intencional em como eles vão conhecer a graça de Deus, como eu posso fazer com que eles se tornem parte dessa família de Deus. Porque esse é o nosso DNA, somos uma família e queremos que os filhos de Deus que estão espalhados por aí sejam reunidos junto a Deus. Por isso, o propósito nosso como igreja é alcançar pessoas com o Evangelho. Você, nós, eu, fomos feitos para uma missão. E qual é essa missão? Compartilhar o Evangelho. E se você vive a sua vida sem cumprir essa missão, você está desperdiçando a sua vida. Essa é a verdade. Eu e você fomos feitos, nascemos, existimos para cumprir uma missão. E se essa missão não alcança plenitude em nós, estamos desperdiçando a nossa vida. Vejam o que Jesus nos diz. Jesus diz assim: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu gosto desse mesmo texto registrado em João 17:18, na paráfrase a mensagem, quando Jesus diz assim, Jesus orando a oração sacerdotal, ele diz assim: da mesma maneira que tu me destes uma missão no mundo, eu também dei para eles uma missão. Se você é um crente em Jesus, se você conhece a Jesus, você recebeu de Deus uma missão. A palavra missão vem do latim missio e significa enviar. É a mesma conotação da palavra no grego apóstolo. É alguém que é enviado numa missão, alguém que a gente chama e diz: ô fulano, vem cá e eu quero que você faça isso, eu quero que você leve isso, eu quero que você vá até aquele lugar e diga isso. É isso que Deus está dizendo.
Ser cristão, conhecer a Jesus, significa que você foi enviado ao mundo como representante de Jesus. Jesus corporeamente não está mais nesse mundo. Jesus fisicamente não está mais presente na humanidade, mas nós, eu e você, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos continuar a mesma missão que Jesus tinha quando estava aqui. A missão de Jesus no seu ministério, quando ele ia por todas as aldeias, por todas as vilas, por todos os lugares, compartilhando o evangelho, falando do amor de Deus, agora é uma missão minha e sua. E essa missão é uma missão compartilhada. A gente a cumpre coletivamente, como igreja. São várias as iniciativas que nós, comunitariamente, realizamos. Então, por exemplo, na última classe de membresia, sempre a classe de membresia, eu dou abertura na classe de membresia. Eu me apresento, falo um pouco da igreja e deixo que as pessoas falem a respeito de como elas chegaram até a Filadélfia, qual é a ação que Deus está fazendo na sua vida. E uma das coisas que chama muita atenção da gente é quando as pessoas dizem que uma ação nossa comunitária alcançou a vida deles. E agora, nessa última classe de membresia, muitas pessoas falaram do nosso espetáculo de Natal. Muitas pessoas disseram, eu fui convidado a vir o espetáculo de Natal e a mensagem impactou tanto a minha vida e eu comecei a vir à igreja, entendi a palavra e agora eu quero me batizar, eu quero fazer parte. E às vezes a gente pensa que um espetáculo de Natal está resumido apenas às pessoas que sobem ao palco e fazem uma apresentação, mas não. Quando nós coletivamente compartilhamos, fizemos algo, nós estamos alcançando inúmeras pessoas. Então essa missão de ser representante de Jesus na terra, essa missão de compartilhar o evangelho é algo comunitário, mas também é algo pessoal. Também é algo que eu e você precisamos assumir como pessoa. Existe uma dimensão, existe um aspecto que eu preciso cumprir a minha missão como pessoa individualmente. É isso que eu e você precisamos entender. Fomos feitos para uma missão. E qual é essa missão? Compartilhar o amor de Deus com o maior número de pessoas. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas façam parte da sua família. Deus quer que as pessoas venham a fazer parte da sua família. Eu coloquei 3 razões, porque muitas pessoas são lentas em compartilhar a sua fé. Porque muitas pessoas têm tantas dificuldades de tomar a iniciativa, de compartilhar, de falar de Jesus. Primeiro, é o desejo de não serem agressivos nem antipatizantes. A verdade é que tem muita gente chata. Dia desses eu vi um videozinho, me mandaram um videozinho, que tem uma família no pátio da casa, a câmera de segurança gravando, eles estão ali conversando e de repente um se levanta e sai correndo e entra para dentro de casa. A gente, quando está vendo o vídeo, não entende nada. Mas aí quando o vídeo continua, para na frente do portão aquele pessoal que todo sábado de manhã bate porta, né? Bate na porta. O que acontece? O pessoal estava ligado e quando viu aquelas pessoas, correram tudo. Por quê? Porque estão sendo chatos e chatos de galocha. Eu não sei vocês, né? Mas se tem coisa bem chata é alguém de manhã cedo, principalmente no sábado, no domingo, tirar você da cama. Não tem coisa mais chata do que isso. E devem falar de Jesus. Você vai querer mandá-lo descansar, certo? Só isso. Então, às vezes, a gente não fala de Jesus, não compartilha, porque a gente também não quer ser chato, a gente não quer ser agressivo, a gente não quer ser... Outra razão é porque muitas vezes a gente acha que eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente, se fizerem uma pergunta muito difícil, então eu não sei bem, isso é para o pastor, chama para o pastor, chama para o irmão aquele, para a irmã aquela. E a terceira razão que eu botei aqui é que às vezes a gente não compartilha porque de fato nós não aceitamos ou não cremos na verdade do inferno.
Muitas pessoas estão sendo lentas e tardias em falar do Evangelho, porque na verdade não entendem que existe uma realidade chamada inferno. Eu quero que você entenda que a sua missão, compartilhar o Evangelho de Jesus, é a maior coisa que você pode fazer por alguém. É a maior coisa que você pode fazer por um filho, por um parente, por um vizinho, por um amigo. É você falar a respeito de Jesus. É a maior coisa que você pode fazer por alguém. Você pode dar dinheiro, você pode ajudar, você pode fazer tantas coisas, mas nada tem um significado eterno. Nada tem uma consequência que vai durar para sempre. É que você levá-lo a compreender o amor de Deus. Porque, gente, a verdade é que existe um inferno, existe uma realidade eterna. Mas infelizmente nos dias de hoje, na nossa cultura, esse tipo de ideia é considerado um tanto quanto arcaico, antiga, obsoleta. Pode perceber que normalmente, quando a gente percebe que alguém morreu, a gente é levado a querer sempre o melhor para ele. Você vai num ato fúnebre, você olha para a família, você olha para a pessoa que morreu, e a gente pensa assim, descansou, tadinho, tadinha. Ele não era uma pessoa assim religiosa, mas no fundo era uma boa pessoa. A minha esposa diz, sempre que a gente vai, é difícil você ver alguém que não era bom. Todo mundo era bom. Então, indiretamente, nós sempre evitamos pensar o pior. Ninguém vai para um ato fúnebre dizer assim, o infeliz está queimando no fogo do inferno. Nós não pensamos isso. Nós só estamos dizendo assim, que bom, que misericórdia. Está num lugar melhor. Mas a verdade, aquilo que eu tenho falado nesses dias para vocês, é que nós temos uma tendência de olhar para o Jesus, que quando Jesus fala as coisas boas, as coisas doces, quando Jesus fala de amor, fala de perdão, todo mundo simpatiza com Jesus. Mas quando Jesus é radical, quando Jesus é direto, quando Jesus não deixa margem, ele é exclusivista, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o único, não existe outra. E Jesus nos deixa bem claro, a palavra nos deixa bem claro, que Deus criou um mundo, um universo, dotado de inferno e de céu. Essa é a verdade. Por isso, seja sincero. Você já olhou para alguém que não conhece Jesus? Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um amigo, um cara legal. E você se sentiu responsável por ele não estar na família de Deus? Você se sentiu responsável por ele estar diante do amor de Deus? E você orou a Deus, você clamou a Deus pela vida dessa pessoa, pela alma dessa pessoa? Você verdadeiramente acredita que existe um céu e um inferno? Será que nos importamos de fato e de verdade? Gente, se nós acreditássemos de fato e de verdade, a nossa vida não seria como é vivida hoje. Às vezes nós convivemos tanto com as pessoas e não percebemos que elas não estão andando no caminho que leva para o céu. Nós temos uma tendência de não queremos falar a respeito disso, mas é preciso que você, mesmo sem compreender, a gente não sabe todos os detalhes, a gente não sabe como todas as coisas vão ser, mas vejam o que Jesus nos diz a respeito do inferno. Ele diz assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. Por quê? Jesus está dizendo, é melhor você viver uma vida com certas limitações, é melhor você viver uma vida que, vamos dizer assim, não esteja plena, do que você perder, é melhor perder uma parte do seu corpo que ser todo o corpo lançado no inferno.
Jesus está falando de uma realidade eterna. Vejam o que Apocalipse nos diz a respeito, o que Apocalipse descreve, que sucederá com as pessoas que não adoram a Deus e que adoram a besta. Vejam o que a Bíblia diz com o que sucede com aqueles que não adoram, não se voltam para Deus. O texto diz assim: essa pessoa beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Ah, Deus irado. É um fato. Então está dizendo, beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura do cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Gente, são palavras difíceis de se ler. São palavras difíceis da gente entender que saiu da mesma boca de um Jesus que diz que ama, que perdoa. Mas é fato, é realidade. Por isso muitas pessoas a gente vê que não entendem, não compreendem a seriedade das coisas, até fazem brincadeira. Ah, se todos os meus amigos vão para o inferno, então eu vou para o inferno junto. Lá nós vamos fazer uma zoeirada. Não existe amigos no inferno. Não existe descanso no inferno. Não existe festa no inferno. Essa é a realidade. E não é eu que digo. É o próprio Jesus. Por isso, compartilhar o Evangelho tem um aspecto eterno. Quando você fala de Jesus a alguém, isso traz consequências que vão durar para sempre. Porque se a pessoa conhecer a Jesus, se entregar ao amor de Jesus, ele faz parte da família de Deus que estará para sempre com Deus no céu. Como vai ser o céu? Ninguém quer ir para o inferno. Isso é verdade. Eu me lembro que quando eu era jovem, nós fizemos um curso de evangelismo. Eu acho que eu já contei isso para vocês. E uma das abordagens bem sutis, uma das abordagens que não sei se hoje funcionaria, mas era uma abordagem assim. Você chegava para a pessoa e dizia assim: ô fulano, na verdade eu fiz um curso desse em Porto Alegre. E daí chegou uma hora que eles disseram: agora nós vamos treinar, vocês vão sair aí na rua, vão bater na porta das pessoas, das casas, e vão confrontar elas. E deram, não me lembro, 1 hora para a gente fazer. E depois a gente tinha que voltar e contar qual foi a nossa experiência. E quando eu saí, eu digo para vocês que eu orei tanto. Orei: Deus, vai diante de mim, e toda a casa que eu bater, não tenha ninguém. Porque sabe qual era a pergunta? Você imagina alguém bater na porta: oi, bom dia. Oi, seu José, eu sou o Gilberto. Ah, legal, bom dia. O senhor teria um tempinho aí? Não, fala, eu tenho 2 perguntas para o senhor. Ah, tá, pode fazer. Se o senhor morresse hoje, olha que abordagem positiva. Se o senhor morresse hoje, o senhor tem certeza que iria para o céu? E daí o cara olha assim: meu Deus, domingo de manhã, de tarde, um cara desse vem falar aqui. E a segunda pergunta é: e se tu acha que vai para o céu? Ainda não, se o cara diz assim: não vou para o céu, tu ainda fazia a segunda pergunta assim: se tu acha que tu vai no céu, tu vai entrar no céu, e Deus vai perguntar assim: por que tu está aqui? O que tu responderia para Deus? Então não tinha como o cara escapar, estava frito. Então a verdade é que às vezes a gente não quer ir para o céu, não quer ir para o inferno. Mas o interessante é que são poucas as pessoas que querem ir para o céu agora. Se eu perguntasse quem aqui quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Mas se eu dissesse quem quer ir para o céu, todo mundo vai querer ir para o céu. Quem quer ir para o céu hoje? Daqui a meia hora. Né? Na verdade, a gente até quer ir para o céu, mas pelo menos não seja agora. Por que isso? Porque até a nossa ideia de céu, ela é muito pequena. Para muitas pessoas, o céu vai ser um culto longo e chato.
O céu é retratado como um lugar onde está todo mundo tocando uma harpinha, plim, 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 né? Vai ser todo mundo, oh, aleluia, santo, santo. Eita, não tem nada para fazer. É uma coisa muito chata esse céu. Mas na verdade, que a Bíblia diz assim, melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. O que Deus está dizendo, que nós não temos nem ideia de como será o céu. Mas eu gostaria que você fizesse um exercício. Considere os 10 melhores momentos da sua vida. Pare agora e reflita quais foram os 10 melhores momentos que você já teve na sua vida até aqui. Talvez o dia que você conseguiu aquele emprego dos seus sonhos, em que você conseguiu passar num concurso. Talvez fosse o dia que você viajou para um lugar que você sempre sonhou. Você sempre imaginou, um dia eu vou conhecer tal lugar. Talvez foi o dia que você encontrou o amor da sua vida e ela disse e ele disse sim para vocês. E vocês construíram um relacionamento. Talvez fosse o dia que você se tornou pai, se tornou mãe e você pegou um serzinho e disse assim, é meu. Talvez um dia que você viu um seu neto lhe dizendo, vovô, não tem coisa melhor, mais maravilhosa. Então imagine todos os melhores momentos da sua vida. E o que a Bíblia está dizendo, que um dia na presença de Deus será melhor que toda a sua vida com os melhores momentos favoritos que você passou. Esse é o céu. Esse é o que Deus tem para a sua família. Por isso que a Bíblia diz assim, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá dor, pois a antiga ordem de todas as coisas já passou. E aquele Deus que está sentado no trono diz, estou fazendo nova todas as coisas. A verdade é que existe um destino eterno. Ou o inferno ou o céu. E o céu é o lugar em que nós estaremos habitando de fato na presença de Deus. A nossa mente não tem compreensão. Paulo chega a dizer, nem olho viu, nem ninguém conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para os céus. Apocalipse 21, verso 3 diz assim, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Em outras palavras, está dizendo, Deus agora fez a sua casa, Deus fez a sua tenda, Deus fez o seu tabernáculo, e agora nós vamos morar na casa de Deus. E o texto continua dizendo, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Na verdade, eu acredito que todos nós que conhecemos a Jesus, com o nosso intelecto, com a nossa mente, a gente acredita em um céu e um inferno. Mas na prática, no dia a dia, na maneira como nós olhamos para as pessoas que não conhecem e não vivem no amor de Deus, a nossa prática às vezes é destituída de sentido, é destituída de uma reflexão, não reflete essa realidade, porque a gente tem se importado muito pouco com o destino eterno das pessoas que a gente ama. A gente tem se importado muito pouco, porque se a gente cresce de fato e de verdade, se a gente se acreditasse, a nossa vida, as nossas ações, a nossa oração, a nossa prática seria diferente. Porque a verdade é que muitas pessoas pensam que Deus é bom e vai dar um jeitinho e só não vai para o céu um Hitler, só não vai para o céu um Facínora, um cara muito mau, mas do jeito todo mundo tem um lado bom. Será? Vejam o que Jesus diz. Entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta ampla. E é a porta que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta,
Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Nós devemos compartilhar o Evangelho porque é uma missão que Deus nos deu. E nós precisamos entender a importância, a seriedade, as consequências de levar esse Evangelho. Por isso, eu e você precisamos estar sempre prontos a compartilhar. Nós precisamos sempre estar com a coisa na ponta da língua para fazermos com que mais pessoas conheçam o amor de Deus. Vejam o que o nosso irmão Pedro nos diz. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Pedro está dizendo, vocês precisam estar sempre prontos. Qualquer oportunidade, qualquer situação que vocês tenham oportunidade de falar, de compartilhar, façam. E como a gente faz isso? Nós precisamos de estar preparados. Você precisa pensar de antemão. Mas eu não sei nenhum versículo, pelo amor de Deus, o que você faz? Provavelmente você já decorou um monte de coisa tola, músicas que não têm sentido nem significado. Mas então busque 3, 4 versículos da palavra de Deus e decore, memorize, tenha isso, se prepare. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que estão famintas por ouvir a verdade de Deus. A Eliane, cada vez que pega um Uber, cada vez que pega um táxi, ela tem sempre um informativo na igreja e ela não consegue ficar sem falar de Jesus. E já foram inúmeras pessoas que foram confrontados e é de uma maneira tão clara. Então não perca a oportunidade, esteja preparado. Mas eu sou mais assim, mais assado, eu não sou tão extrovertido, eu quero compartilhar com vocês algumas formas que você pode compartilhar a sua fé. Primeiro, convide alguém para vir à igreja. A mulher samaritana se encontrou com Jesus naquele poço, vocês conhecem a história. Era o horário do meio-dia, sol quente, Jesus se assentou com sede, cansado. Os discípulos entraram na cidade para comprar comida e agora Jesus está sozinho, que a mulher chega e Jesus tem aquele diálogo com ela. E daí ela deixa Jesus, deixa o cântaro e volta à cidade e ela diz assim. Então a mulher, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Você pode fazer diferença na vida de alguém com um simples convite. Você conhece a Filadélfia, você conhece uma reunião que acontece na minha casa, na casa de uma pessoa. Você não quer participar? Um simples convite. Você ganhar a simpatia da pessoa e convidá-la a fazer presente. Você está compartilhando a sua fé. Você pode compartilhar a sua história. Jesus, certa feita, curou um cego de nascença que já há anos estava largado para receber esmolas. E quando os religiosos viram aquele homem no sábado, fazendo um alarido, carregando embaixo dos braços a maca, a tralha que ele estava deitado em cima, disseram: você não pode fazer isso. E aquele homem então disse: olha, o cara que me curou foi o que ele fez. Disse: como é que você sabe? Não fale isso. Vejam a resposta dele: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aquele homem não tinha teologia nenhuma, aquele homem não sabia dizer um versículo bíblico, aquele homem não sabia nenhuma teoria, mas aquele homem era especialista na experiência que ele teve. A minha vida era assim e agora foi transformada dessa forma. Você é especialista no que Jesus fez na sua vida. E ninguém pode tirar isso de você. Com as suas próprias palavras, você pode colocar de uma maneira bem clara. Mas eu não sou um ex-drogado. Eu não era uma pessoa que estava jogada. Eu não era uma pessoa que... Porque às vezes a gente acha que vida transformada é só quem era um baita de um... Não! Isso é bobagem.
Porque a verdade é que todos nós que fomos alcançados somos alguma coisa. Mesmo que você não ache a sua história tão dramática, não ache a sua história tão poderosa, Deus pode usá-la. Mas eu sou obrigado a dizer uma coisa, né? As pessoas querem ouvir a sua história, mas as pessoas não querem ouvir toda a sua história, certo? Entenderam? Porque tem gente que começa a falar e Jesus Cristo, ele fala mais da vida ruim dele do que aquilo que Jesus fez na vida dele. E daí ele conta tudo que... E chega uma hora que a pessoa está louca para se ver livre. Não, seja direto, invista, pense. E se você quiser uma ajuda para pensar, para planejar como contar a sua história, o nosso pessoal do PVD EVM pode lhe ajudar. Então, como nós podemos compartilhar a nossa fé? Convidando alguém para vir à igreja, compartilhando a nossa história de fé e cultivando relacionamentos. Dê uma festa, convide pessoas intencionalmente que não conhecem a Jesus. Vejam o que a Bíblia fala a respeito de Mateus, também conhecido como Levi. Ele era um publicano, ele era um homem que não tinha uma boa imagem diante da sociedade. E agora ele conhece a Jesus, Jesus muda a sua vida, o que ele faz? Ele dá uma festa. Ele dá uma festa e quem ele convida? Todos os outros publicanos, todas as outras pessoas que andavam com ele, todas as pessoas que eram discriminadas, todos aqueles que os religiosos consideravam sujos, imundos, traidores. E o texto diz assim: então Levi, também chamado Mateus, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente com eles, publicanos e outras pessoas. Ele convida Jesus a ir à sua casa e convida todas as pessoas que ele podia do seu círculo de influência. A verdade é que muitas vezes nós, como cristãos, temos uma tendência em cair em dois extremos. Muitos cristãos preferem o isolamento. Eu não posso me misturar com quem não é crente em Jesus, só com os irmãos da fé. Eu já ouvi inúmeras pessoas dizendo assim: ai, como eu gostaria de trabalhar numa empresa que só tivesse crente. Eu disse: tolice. Você deveria ser o único crente numa empresa. Porque se você for o único crente nessa empresa, você vai ter N oportunidades de levar pessoas para o céu. Então a tendência de alguns cristãos é se isolar, porque eu não posso me contaminar, eu não gosto de ouvir essas histórias, eu não gosto de ir ao jeito desse... Gente, já em contrapartida existem uns outros que tendem para o lado da imitação. Eles se vestem como as pessoas sem Deus se vestem, eles falam como as pessoas que não conhecem Deus falam, eles dançam, eles cantam as mesmas músicas que nunca deveria estar na boca de um cristão, que os que não são cristãos fazem. Eles se comportam e eles acham, porque dizem assim: nós temos que nos identificar, nós temos que atrair as pessoas, temos que ser, e abrem mão de valores, abrem mão de princípios, abrem valor do Evangelho. A verdade é que a nossa resposta deve ser diferente. A nossa maneira de lidar deve ser como se fosse uma infiltração. Jesus nos diz para ser sal, para ser luz do mundo. Você não percebe o sal na comida? Eu já pesquei inúmeros peixes, eu gosto de pescar no mar. Mas todos os peixes, apesar de viverem numa água salgada, depois que eu os pesco, eu preciso colocar sal no peixe. Porque eles conseguiam conviver em um ambiente salgado sem que o sal se tornasse parte deles. Então faça uma festa, faça um evento e convide intencionalmente pessoas para conhecerem Jesus. Eu já fui em aniversário de um aninho, já fui em aniversário de pessoas, já fui em festas em que a intenção das pessoas era confrontá-los, não fazer um culto, não estou dizendo que vou fazer um culto no aniversário, mas confrontá-los com o Evangelho de Jesus. Mas também sou obrigado a dizer para vocês que antigamente, agora eu nem vou mais, mas eu já fui antigamente em alguns aniversários que não tinha diferença nenhuma do mundo.
as mesmas músicas obscenas, as mesmas roupas, as mesmas bebidas, as mesmas coisas que estavam na vida de todos que não conhecem a Deus, estava ali na festa de alguém que se diz cristão. Mas estamos sendo modernos, não vamos ser... Não entendeu nada do Evangelho. Por isso, você pode compartilhar a sua fé, convidando alguém para vir à igreja. Você pode compartilhar a sua fé, compartilhando a sua história de fé, de vida, a sua experiência com Jesus. Você pode promover relacionamentos, você pode criar relacionamentos e você pode doar a sua vida. A Bíblia fala a respeito de uma mulher chamada Tabita, Dorcas, e diz assim: em Jope, é uma cidade, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. A Bíblia diz que quando essa mulher morreu, a população de modo geral ficou tão aquebrantada, porque ela fazia tanto bem, ela costurava, ela fazia pequenas coisas com as suas mãos e abençoava as pessoas de modo geral. E quando ela morreu, as pessoas sentiram tanta falta que elas vinham ao velório e traziam na mão um vestido, uma calça, uma roupa e diziam assim, chorando: essa mulher fez isso para mim, ela me aqueceu, ela fez diferença na minha vida. E aquilo impactou tanto a comunidade e a igreja que Pedro, o apóstolo Pedro, tocado por Deus, na direção de Deus, foi lá e orou por ela e ela ressuscitou. Então você sabe, se você for gente fina, talvez até... Só não chama eu, chamo o David para orar, certo? A verdade é que através dos seus atos, através da sua gentileza, quando você pratica boas obras, indiretamente, você está impressionando as pessoas. Então eu só vou fazer boas obras, e não vou falar, não. As suas boas obras, os seus atos vão abrir a porta para as pessoas dizer assim: por que você é assim? Por que você fala assim? Por que você reage assim? Por que você se entrega assim? Por que você é tão generoso? E daí você fala: é porque eu conheci alguém que mudou a minha vida. Porque não adianta ser só, não, eu não falo nada, só o meu testemunho marca. Pelo amor de Deus, isso é coisa de escoteiro. O crente em Jesus tem que se comportar bem, mas precisa abrir a sua boca e falar de Jesus. É impressionante a diferença que pequenos gestos, que pequenas atitudes fazem na vida das pessoas. Porque, gente, vivemos em um mundo onde as pessoas não estão nem aí com ninguém. E um pequeno gesto, acompanhado de uma palavra, fazem grandes diferenças. E por fim, eu deixei por fim a forma que você pode compartilhar é sendo ousado com a verdade. A Bíblia fala de Pedro e a Bíblia diz assim, palavras de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Se você ler alguns versículos antes, Pedro apontou e disse: vocês mataram a Jesus, vocês são culpados de matar o Filho de Deus, aquele que só fez o bem em vocês. Pedro aqui foi um homem ousado, mas isso é porque Pedro tinha uma personalidade para o qual o confronto é uma coisa natural. Nem todos nós temos esse tipo de personalidade, nem todos nós temos esse tipo de pregação, nem todos nós fomos ousados nesse sentido. Porque você percebe pessoas que só sabem falar do inferno, falam 10 minutos do inferno e 10 segundos do céu. Mas não é isso que Pedro está fazendo. Mas a verdade é que existe um momento na nossa vida que mesmo que nós não tenhamos essa personalidade de Pedro, mesmo que nós não sejamos uma pessoa tão ousada como Pedro, nós vamos ter que confrontar um amigo. Com carinho, com doçura, não precisamos estar apontando o dedo, botando no inferno, mas vai ter uma hora que você vai ter que confrontar um filho, um pai, um parente, alguém que você ama e você vai dizer: você já pensou o caminho que a sua vida está tomando?
Você já pensou que rumo você está vivendo? São situações em que nós precisamos com graça, com sabedoria, mas precisamos confrontar. A verdade é que quando nós estamos abertos, sensíveis ao Espírito Santo de Deus, Ele nos deu uma missão. E talvez Ele vai nos usar de todas essas formas que eu falei. Talvez em um momento você vai convidar alguém. Talvez em um momento você vai ter a oportunidade de falar da sua vida. Talvez em um momento você vai poder chamá-lo para lhe conhecer, se relacionar com você e perceber que você, a sua vida, os seus relacionamentos são diferentes. Talvez em algum momento você vai se doar, vai fazer algo. Mas a verdade é que Deus vai nos usar. E talvez a gente nunca saiba desse lado da eternidade a diferença que a gente fez. Talvez a gente nunca perceba de uma palavra que você fez, de um gesto que você fez, de uma atitude de vocês, o que isso muda na eternidade. Por isso, eu desafio você a entender, a compreender que Deus lhe deu uma missão. E a sua missão começa no momento em que você diz sim. Deus, sim, eu aceito. Sim, Deus, eu quero viver em obediência. Eu quero compartilhar, eu quero fazer a minha parte. A sua missão começa quando você entender que não existe outra razão mais importante para a sua vida. Não existe nenhuma razão que tire você, que isente você dessa responsabilidade, desse compromisso de ser um representante de Deus, de ser boca de Deus, de ser corpo de Cristo hoje, nessa época, para as pessoas que não conhecem a Deus. Por isso que nós, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, existimos para amar a Deus, amarmos uns aos outros, mas para compartilharmos esse evangelho, para anunciarmos, e nós fizemos tudo o que está ao nosso alcance. Nós queremos de todas as formas, nós só não queremos pecar. Nós só não pecamos para fazer o evangelho, mas tudo o que for possível fazer que não seja pecado, nós vamos fazer para que o nome do Senhor seja conhecido, para que a salvação que há em Jesus, para que a esperança que há em Jesus alcance mais e mais vidas. E eu convido você a arregaçar as suas mangas e fazer parte, porque essa missão é sua também. Vamos orar? Fique em pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você esteja aqui essa manhã e você nem conheça Jesus. Talvez, se aquela pergunta que eu fiz fosse feita diretamente a você, você tem certeza que se morresse agora estaria com Deus no céu? Se ainda existe dúvida no seu coração, é porque você ainda não descansou na segurança, na confiança, na esperança que há em Jesus. Porque quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entregamos a Ele a nossa alma, a gente tem certeza de que se partirmos, se fecharmos os olhos aqui, abriremos ao lado do Senhor. Não porque somos bons, porque somos perfeitos, porque não erramos, não. Mas porque escolhemos, porque decidimos, porque optamos entregar a nossa vida a Deus, a Jesus. Porque reconhecemos que somos impotentes, somos limitados, somos pecadores e precisamos que Ele nos salve. E se nessa manhã você precisa entregar a sua vida a Jesus, eu convido você a colocar a sua mão sobre o seu peito onde você está. E diga: Senhor, eu preciso que Tu me salve. Eu quero poder ter essa tranquilidade. Mas talvez você já seja salvo, mas você tem tido dificuldades em compartilhar. Você não tinha essa consciência de que compartilhar o Evangelho é uma questão extremamente importante e é uma coisa eterna. Talvez você tenha andado com tantas pessoas e você não tem se importado com a alma delas. E você quer dizer: Deus, me ajuda a olhar para as pessoas com os teus olhos. A Bíblia diz que certa feita Jesus olhou para a cidade de Jerusalém, as pessoas de Jerusalém, e Ele chorou e Ele disse: estão como ovelhas perdidas, andando num caminho largo que conduz à morte.
Talvez você precise ter um olhar mais solidário, mais apaixonado, um olhar mais se importando mais com as pessoas que você sabe que não estão andando no caminho certo. E você quer dizer: Deus, me ajuda, eu quero dizer sim à tua missão. Coloque a sua mão sobre o seu peito aí também, você. Pai, nós reconhecemos que temos uma chamada, reconhecemos que temos uma missão, reconhecemos, Pai, que somos a boca de Deus nos dias de hoje. Então nos ajuda, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos dá intrepidez. E eu coloco agora essas pessoas que reconhecem que precisam experimentar a salvação. Traz agora, Pai, o milagre do novo nascimento, convence, mostra, esclarece. Que eles possam experimentar na sua vida o perdão de Deus, a salvação de Deus, em nome de Jesus. Que eles possam nascer de novo na família do Senhor e possam experimentar que são amados, cuidados por Ti. Pai, como Igreja Batista Filadélfia de Canoas, nós queremos renovar o nosso compromisso de sermos instrumentos de Deus nessa geração. Queremos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que mais e mais pessoas conheçam a Ti e experimentem o Teu amor. Queremos ser instrumentos de Deus, então nos ajuda, dá inspiração, dá ousadia, dá coragem a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. É o que nós Te pedimos, para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Semana passada eu falei de um formulário, 57 perguntas, você vai levar aí uns 20, 25 minutos para responder a respeito dos dons espirituais. Apenas 360 pessoas responderam. Faça, precisamos que você faça, queremos que você se conheça melhor e nós queremos que conhecê-lo melhor. Então preencha a pesquisa dos dons espirituais. Leia o nosso devocional diário e domingo que vem nós temos o nosso culto de ceia e estaremos encerrando essa série porque existimos. Deus os abençoe. Até lá, na graça e na paz.